Oi, turma do segundo ano. Nessa aula a gente vai fazer uma comparações entre os espelhos esféricos, convexos e côncavos, certo? Então, nas aulas presenciais nós vamos terminar de analisar as imagens no espelho côncavo, que é onde a gente onde a gente parou, certo? E aqui eu vou fazer uma comparação entre esses dois tipos de espelho, tá? Lembrando que, como a gente viu, o espelho convexo, a gente só tem um tipo de imagem, certo? Então, não importa qual seja a posição do objeto em relação ao espelho, nós teremos só um tipo de imagem, certo? Quais são as características da imagem aí do espelho convexo? Bom, primeira coisa que a gente precisa lembrar. A imagem, ela vai ser no espelho convexo menor. É por isso que esse espelho ele é utilizado para aumentar o campo de visão. Então, por isso que ele está lá numa loja, por isso que ele está lá no ônibus, para a gente conseguir ver ali mais coisas. Porque essas coisinhas, a imagem vai estar menor, então o campo de visão ele acaba sendo aumentado. Então, isso aí é basicamente a função primordial do espelho convexo. Bom, além de a imagem sempre ser menor que a do objeto, nós teremos que essa imagem ela vai ser sempre direita, né? A gente não vai ter nenhuma inversão de imagens, não importa qual seja a posição desse objeto, certo? Isso é muito bom, porque nós não precisamos nos preocupar com isso, a gente vai olhar para o espelho e ele sempre vai estar lá com a imagem direita, certo? Então, imagem menor que o objeto, imagem direita. E a terceira característica é que a imagem ela é virtual. Quando a gente desenhou a imagem do espelho convexo em sala, nós percebemos ali que o encontro dos raios refletidos acontece atrás do espelho, certo? E é importante ressaltar que a construção da imagem sempre se dará pelos raios, pelo encontro dos raios refletidos e não incidentes. No caso do espelho convexo, nós temos que os raios refletidos, nós precisamos fazer o prolongamento deles atrás e eles vão se encontrar atrás do espelho. Só que são ali tracejados, porque não existe luz atrás do espelho, certo? É só para a gente conseguir construir essa imagem. E aí nós percebemos então, nós podemos caracterizar essa imagem como virtual, certo? A mesma ideia acontece no espelho plano. Toda imagem no espelho plano é uma imagem virtual, certo? E essas são as características primordiais do espelho convexo, tá? Eu vou comparar mais coisas no próximo videozinho, tá? Bom, agora que você tem aí bem fixado na sua cabeça que a imagem, as características da imagem no espelho convexo é que ela é real, direita e menor, a gente consegue comparar com qualquer outro tipo de imagem que nós tivermos ali analisando. Porque qualquer coisa que fuja disso, a gente já sabe que não é do espelho convexo, certo? Então, vamos começar a elencar essas características. Então, a primeira coisa que a gente precisa afirmar aí e eu tô pegando essas características lá na página 26 do seu material, tá? Se você quiser ir acompanhando comigo. Toda imagem real, ela vai ser invertida, tá? Então, toda vez que você tiver uma imagem real, seja em espelhos esféricos, tá? Você vai saber que essa imagem ela é invertida. O que é uma imagem real? Né? Uma imagem real é uma imagem que é formada na frente do espelho. O que significa isso, tá? Significa que nós podemos projetar essa imagem, como se fosse, por exemplo, um projetor, um slide que tem uma parede que a gente vai projetar essa imagem lá, certo? Então, isso é o que acontece dentro lá no projetor mesmo, certo? Toda imagem real, ela é invertida, certo? E toda imagem virtual é direita. Então, por exemplo, no espelho plano, a imagem é virtual, ela é direita. No espelho côncavo, toda vez tem uma situação em que acontece isso, que a imagem é virtual, nós vamos ver isso nas aulas presenciais.
e ela é direita. Então, toda imagem virtual é direita, toda imagem real é invertida. Primeiro ponto. Segunda coisa, a imagem virtual é maior e formada por um espelho côncavo, certo? Então, toda vez que nós temos uma imagem virtual maior, nós já sabemos que não é um espelho convexo. Lembra? Porque um espelho convexo, a imagem só é menor. Então, se tem uma imagem, ela é virtual e ela é maior, a gente já exclui que não é um espelho convexo, certo? Se ela é virtual e maior, bom, espelho côncavo, certo? E a imagem virtual e menor só pode ser do espelho convexo, certo? É o que eu acabei de dizer. Então, se a imagem virtual ela é maior, certo? É porque é de um espelho côncavo. Se ela é virtual e menor, é porque é de um espelho convexo, certo? Segundo ponto. Terceiro ponto, tá? Toda imagem real, se a imagem é real, ela é formada por um espelho côncavo, certo? Não existe imagem real sendo formada por um espelho convexo, tá? Mas nem toda imagem virtual é formada por um espelho convexo. Nós temos um caso no espelho côncavo de imagem virtual, certo? E a imagem virtual, ela se dá atrás do espelho, como eu falei para vocês, por um prolongamento dos raios refletidos, certo? Refletidos. A imagem real, ela se forma na frente do espelho, devido à convergência dos raios refletidos. Então, a gente sempre vai conseguir desenhar as imagens pelos raios refletidos, certo? Quando o encontro desses raios refletidos é atrás do espelho, nós temos uma imagem virtual. Quando esse encontro dos raios refletidos é na frente do espelho, nós temos uma imagem real, certo? Bom, são essas aí as nossas comparações, certo? E aí, você vai fazer aí quais páginas de lição, tá? As páginas 28, 29 e 30, ok? E a gente continua desenvolvendo os desenhos lá no papel quadriculado das imagens, tá bom? Falou, até a próxima!